Originário das Américas, o milho é uma gramínea composto basicamente de fibras, vitaminas, minerais, óleo, açúcar, gordura e celulose. É um dos alimentos mais nutritivos que existem, além de ser uma importante fonte de energia para o homem. A cada 100 gramas de milho contém 360 calorias. Por suas qualidades nutritivas, este cereal foi adotado como base alimentar das civilizações olmecas, astecas e maias, no México, e pelos incas, no Peru, que chamavam o milho de sustento da vida. Ainda hoje, o milho é o principal componente alimentar dos mexicanos. O milho pode ser consumido assado, cozido, como pipoca, mingau, bolo, sorvete ou como ingrediente de biscoitos, pães, geleias, maionese e até cerveja. É o ingrediente principal de vários pratos da culinária típica brasileira, como cuscuz, mingau, canjica, pamonha e polenta. No Brasil, a farinha de milho é enriquecida com ácido fólico por orientação do Ministério da Saúde, para prevenir anemias e doenças que provocam paralisia. Pesquisas realizadas na Espanha demonstraram que o consumo de milho adia o envelhecimento, por causa das suas propriedades antioxidantes que retardam a degeneração dos neurônios. O milho também ajuda a prevenir doenças do coração. Uma vantagem do milho em relação a cereais como o trigo e o arroz é que durante o processo de industrialização ele não perde a casca, que é rica em fibras, fundamental para a eliminação das toxinas do corpo humano. O milho geralmente é consumido de forma indireta pela população. Hoje, somente 5% da produção brasileira é destinada para o consumo humano. 65% é para a fabricação de ração animal e chega até a mesa do consumidor na forma de carne, peixe, frango e porco. Mas o uso industrial do milho não se restringe à indústria alimentícia. Ele é componente importante na fabricação de produtos farmacêuticos, como os antibióticos, e é usado também em processos industriais para a fabricação de produtos como amido, azeite, proteínas, bebidas alcoólicas, corantes de alimentos e até etanol, que é usado como combustível. De uso muito versátil, o milho é cultivado também como planta ornamental em jardinagem. Para este propósito, são usadas espécies como folhas de cores e formas variadas e espigas de cores vibrantes. O milho já era cultivado há 7.300 anos em pequenas ilhas próximas ao litoral no Golfo do México. Na América do Sul, o cultivo começou há 4.000 anos. Os índios americanos plantavam várias espécies numa mesma área, método que foi substituído por plantações de uma única espécie. Com o início das grandes navegações e a colonização da América em 1500, a cultura do milho se espalhou pelo mundo. Hoje, ele é cultivado e consumido em todos os continentes. A produção mundial estimada é de 1 bilhão de toneladas. Só perde para o trigo e o arroz. Os Estados Unidos é o maior produtor mundial de milho, com mais de 371 milhões de toneladas. Depois vem a China, que produz 259 milhões de toneladas. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial, com 82 milhões de toneladas. No Brasil, os índios guaranis
Tinham o cereal como principal ingrediente de sua dieta e já cultivavam milho antes da chegada dos europeus. Com a chegada dos portugueses, o consumo aumentou e novos produtos à base de milho foram introduzidos nos hábitos alimentares dos brasileiros. Das Américas, o milho foi levado para a Europa. Hoje existem aproximadamente 150 espécies e uma variedade de tipos diferentes de milho, como o dentado, o duro, o macio ou farinhoso, o doce e o pipoca, com grande diversidade de cor e formato. Em 2017, o Pará produziu mais de 850 mil toneladas de milho, numa área plantada de mais de 250 mil hectares, o que resultou numa produtividade média de mais de 3.200 quilos por hectare. A cadeia produtiva do milho, no Pará, movimenta cerca de R$500 bilhão. Os maiores produtores de milho no Pará são os municípios de Santana do Araguaia, com 123 mil toneladas, Santarém, com 61.500 toneladas, Dom Eliseu, com 59 mil toneladas. Também são grandes produtores Santa Maria das Barreiras, com 59 mil toneladas, e Paragominas, com 47 mil toneladas. Quase todo o milho produzido no Pará é consumido no próprio estado. Em alguns locais do Brasil, o milho continua sendo plantado de forma primitiva, em regiões pouco desenvolvidas, no sistema conhecido como roças. Hoje, a produção de milho é cada vez mais importante, tanto pelo volume de produção e extensão da área plantada, como pelo papel socioeconômico que representa, constituindo-se como fonte alternativa da renda para o agricultor. No estado do Pará, de um modo em geral, os produtores usam pouco adubo, corretivos, defensivos e sementes selecionadas e ainda praticam o plantio adensado. Por isso, é fundamental o acesso a tecnologias e orientações técnicas que assegurem maior produtividade e custos menores para aumentar a oferta de alimentos e elevar a renda líquida do produtor rural. Para obter sucesso com o cultivo do milho, são necessários cuidados especiais. Começa pela escolha do terreno e o preparo do solo para o plantio das sementes, que devem ser selecionadas. É importante observar o clima e a declividade da área, que deve ser arada com implementos adequados. É necessário manter a cobertura morta e seguir as orientações técnicas. Para o plantio de 1 hectare de milho, são necessários, em média, 20 quilos de sementes, que devem ser tratadas contra insetos e micro-organismos causadores de doenças. O espaçamento entre as plantas varia de 70 centímetros a 1 metro de distância entre linhas e de 20 a 50 centímetros entre as plantas, deixando-se 1 ou 2 plantas por covas após o desbaste. A densidade que proporciona maiores rendimentos de grãos varia de 40 a 60 mil plantas por hectare. A semeadura pode ser manual ou mecanizada. O milho exige bastante nutrientes para se desenvolver. A correção com cal e adubação dependem da análise do solo e das condições econômicas do produtor. A calagem deve ser feita de 30 a 60 dias antes do plantio. A adubação com nitrogênio
fósforo e potássio é feita na hora do plantio e 25 a 30 dias após o plantio. Recomenda-se o uso de cultivares híbridos e variedades de alta produtividade conforme a orientação técnica. Os tratos culturais incluem a capina, o desbaste e a montoa, que consiste em juntar a terra no pé da planta. Para o controle químico das pragas e doenças do milho, devem ser empregados produtos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de acordo com as especificações do fabricante e a orientação técnica. O milho é cultivado em quase todo o mundo. É um produto que oferece oportunidades de lucros e de abertura de novas frentes de negócios para a cadeia produtiva. Além do sistema de produção do milho destinado ao consumo humano, a cadeia produtiva também inclui os fabricantes de adubos e fertilizantes, os produtores de sementes e ainda os fornecedores de máquinas para a indústria alimentícia. O aumento do consumo humano de milho, como se vê, é um esforço que interessa a todos os elos da cadeia produtiva e aos mais de 200 milhões de brasileiros.